A paz, amados e queridos seminaristas, vamos ficar de pé para a gente orar, pedir a bênção do nosso Deus. Senhor, como Tu és maravilhoso e não há outro além de Ti, Tu que conheces e sabes o que precisamos, o que necessitamos, ó Deus que nos instrui, nos capacita para a Tua obra. Olha, Senhor, para cada um de nós. Nós necessitamos, carecemos de Ti, pois sem o Senhor não podemos fazer nada. Tome em Tuas mãos todos os seminaristas, os que fazem no presencial, os que fazem online. Meu Deus, que a Tua bênção, a Tua graça venha ser sobre a vida deles, os ministérios, as famílias, a saúde, as finanças, todas as áreas venham ser abençoadas pelo Senhor. Meu Deus, mais um período inicia e pedimos a Tua bênção. Ser conosco em todas essas aulas, durante esses 6 meses com a Tua graça, que haja a Tua proteção sobre cada um de nós. Ser conosco em nome de Jesus. Amém? Amém. E hoje a aula 1 especialmente vai ter folhinha. Bom, vamos lá com a aula. Já vai dar uma sequência aí. Começando com o tema homilética, tá? Lembrando que aos alunos novos, toda a aula 3, tá? A folhinha é entregue na aula 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e às vezes tem a aula 24. Ou seja, todas as aulas múltiplas de 3 não vai estar na apostila, ou seja, eu conversei com os professores para que a aula 1 e a aula 2 esteja na apostila. A aula 3 é o tema da apostila, mas os professores têm que correr atrás de conteúdo para trazer desse tema fora da apostila, ou seja, isso para nós só dá mais trabalho, tá? Para nós professores, porque seguir a apostila fica mais fácil. Agora, preparar a aula 3, a aula 6 requer dos professores essa entrega maior. Então eles concordaram comigo, a gente fazia aula bônus nos outros períodos de 4 em 4 aulas. Nesse último período já fizemos de 3 em 3 aulas, tá? Ou seja, aula 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24 são aulas bônus, tá? Então é material fora da apostila, para vocês vai enriquecer cada vez mais. Se você pegar depois o conteúdo que você vai ter só de homilética e de liderança cristã, as folhinhas que você vai receber dá muito conteúdo, e dos outros professores também, com PDF e com assunto dentro do tema, mas fora da apostila. E como eu já não gosto de arrumar problema para mim, eu já botei a aula 1 com folhinha, tá bom? Então me fez debruçar mais, né? E eu amo fazer isso, eu amo estudar, eu amo buscar o conhecimento bíblico, porque uma frase que nós temos que carregar, atenção seminaristas, uma frase que você tem que carregar, uma das frases essa daqui, ó. Jesus. Tá? Entendeu ou não? Tá aqui. Jesus é suficiente. O que significa isso? Acho que eu botei o contrário, a tela aqui. A tela está ao contrário ou está certa? Está certo. Está ao contrário, não está? Vocês estão me vendo, né? Está certo, está certo. Está certo. Jesus é suficiente. O que significa isso? A resposta está aqui. A resposta está aqui, tá bom? A palavra de Deus é o teu alimento. Vai aparecer muitas ideias para querer concorrer com a palavra. Vão aparecer muitas ideias para dizer que vai dar uma ajuda. Jesus não precisa de ajuda, tá bom?
que Ele deixou na sua palavra é o suficiente. Então, a homilética, que é o primeiro que a gente vai trabalhar aqui. O que é homilética? A homilética é a arte de pregar. É você aprender a passar o conhecimento. Alguns já aprenderam, outros vão ver hermenêutica, que ali está ligado à interpretação dos textos, junto com a exegese, que é uma outra matéria, tá bom? Mas a homilética, ela desenvolveu-se, a gente vai ver aqui a história dela, vai ser muito boa essa aula aqui, onde você vai entender toda essa história até chegar na questão da homilética, tá bom? Deixaram a folhinha lá na entrada lá, para quem chegar? Tá ótimo, obrigado. Antes propriamente de começarmos a estudar a homilética, é bom que analisemos algumas ideias básicas iniciais. Precisamos compreender a origem da palavra, do discurso e das ciências estudadas pelos povos clássicos que influenciaram o surgimento de um estudo técnico a respeito de como transmitir a palavra do Senhor. Então a palavra, como é que surge a questão da palavra? A palavra é o quê? É o veículo de comunicação. Não estou falando da Bíblia não, tá gente? Estou falando da fala, da palavra. Você já percebeu que nós somos os únicos que conversamos, que falamos? Que temos a fala, tá? O pessoal até diz, nós somos os únicos animais que falamos. Eu não sou animal racional, eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu não aceito ser chamado de animal racional, não. Eu sou o ser humano. Tá? Deus não é animal racional, Ele não nos criou como animais racionais. Tem os animais racionais e tem os irracionais. Não, tem os animais e tem o ser humano. E aí a gente tem que deixar isso claro, tá bom? Então a palavra, por que eu digo essa questão da fala? Nós somos os únicos. Porque se você pegar o cachorrinho, ele ficar sozinho, o gatinho ficar sozinho, ele vai miar, o cachorro vai latir. Nós não, se não tivermos alguém junto, a gente não vai aprender a falar. Se pegar um ser humano e botar junto dos cachorros, ele não vai aprender a falar. Se deixar um ser humano isolado numa ilha, ele não vai saber a fala, ele não vai desenvolver a fala. Ou seja, olha a importância que quando Deus fez Adão, ele colocou a Eva, a questão da sociabilidade também, está dentro ali. Além de, claro, o principal da multiplicação. A palavra é o veículo de comunicação que Deus deu ao ser humano. Ela pode ser expressada por sinais corporais, que são os gestos, os sinais sonoros, que é a fala, sinais gráficos, que a gente escreve, sinais luminosos, as luzes, a iluminação. De todas essas expressões, a mais empregada na transmissão da mensagem do Evangelho agora é a palavra falada, que é o som sonoro, que é um fenômeno que pode ser analisado em 4 aspectos, que envolve o quê? O biológico, o psíquico, o social e o espiritual. Podemos dizer que a palavra possui 2 elementos básicos, que é o material, que é o som, que recebe o nome especial de vocábulo, e o imaterial, o qual é denominado de termo. Com a invenção do alfabeto, a escrita passou a ser uma outra forma material da palavra. Questão do alfabeto, para a gente aprender a juntar as letras e escrever, vem a escrita. Um dos maiores privilégios do ser humano, como coroa da criação de Deus, é o domínio da palavra. E foi a partir disso que ele pôde se comunicar, conversando com o seu semelhante e com o próprio Criador. Aí vem a origem da conversa. Agora a palavra já está criada, agora vem a origem da conversa. Deus, vendo que não é bom que o Adão estivesse sozinho, criou quem? A Eva, pois queria que o homem se socializasse. Daí vem a gradação com que possivelmente o Senhor viabilizou isso. Primeiro dotou o homem com a capacidade para a linguagem, e assim o ser humano inventou a palavra. Depois ele produziu frases, em seguida criou a conversa, o chamado diálogo, que é etimologicamente conversa, né? A palavra etimologicamente vem conversa, que vem do latim conversatio, formada de cum mais
versare, que quer dizer virar. Trocar ideia com outrem, ou seja, a palavra conversa significa trocar ideia com outrem. Por outro lado, diálogo vem da língua grega dia, através mais logos, que é palavra. Comunicação através da palavra. Então, conversa, que é trocar ideia com o outro, e diálogo, que é comunicação através da palavra, está ali bem juntos. Os gregos davam à conversa um nome de homilia. Olha aí onde é que a gente vai chegar. Homilia, que vai vir lá na frente o quê? Homilética, que é a conversa. A pregação do Evangelho deveria ser uma conversa. Eu não sei em que caminho a gente entrou, que hoje tem que gritar, tem que berrar, tem que mudar tom de voz, não criticando a forma de cada um ministrar, mas não precisa disso, tá? Lógico que às vezes a gente tem que falar um pouco mais alto, no sentido de um ambiente que exige isso, mas o microfone nos deu a capacidade de chegar ao ouvido de quem está lá atrás, correto? Só que às vezes a pessoa já tem o hábito de falar alto, né, de pregar gritando, e por aí fora. Não é o ideal, isso não é o melhor para tanto os ouvidos, quanto que quem passa no culto, né, quanto quem está ali participando, né, os idosos, etc, etc. Que aí não seria só a pregação, seriam os instrumentos. Se você vê hoje os instrumentos, né, pouca gente entende de música hoje. Instrumento é acompanhamento. Vocês têm uma matéria aqui chamada de música. E instrumentista, se você falar toca mais baixo, eles ficam chateados. Por quê? Porque eles não entendem que instrumento é acompanhamento. A voz tem que ser ouvida nitidamente. Mas às vezes o cantor, o músico, o que está ministrando, quem está ali às vezes tem que gritar para ver se consegue ir mais alto do que a bateria, a guitarra, o teclado. E às vezes, né, é preciso ter esse entendimento. Gente, o instrumento ele acompanha, ele complementa, ele ajuda aquela música com seus acordes a chegar no ouvido do ouvinte. E não é uma barulheira sem fim que às vezes, né, fora aqueles que ainda pegam o microfone, né, não sabe segurar o microfone e vira o homem da venda do ovo, né, o carro do ovo, né. Aí já era, gente. Então você vê quanta coisa simples que precisa ser ensinada, trabalhada. Isso aí a gente vai aprendendo, aqui a gente vai ver muito isso, essa questão até de segurar o microfone, né? Tem gente que dobra o fio do microfone, isso não existe. O pessoal segura o fio do microfone quando o microfone tinha problema no fio, aí a gente ajustava ali para não ficar fazendo barulho. E muita gente hoje com o microfone bom continua dobrando o fio. Ou seja, é aquela historinha que às vezes a gente vai repetindo, né? Sabe aquela historinha que a gente vai repetindo? A filha chegou e falou: mãe, por que você corta as pontas da carne para botar na panela? E a mãe falou: não sei, minha filha, mamãe que fazia, vamos perguntar a ela. Aí chegaram na vovó, aí a mãe falou, a mãe que tinha respondido à filha que não sabia, falou: mãe, minha filha está perguntando por que eu corto a ponta, eu só estou te imitando. Ela falou: também não sei, vamos perguntar a Bisa. Aí chegaram na Bisa e falou: Bisa, por que você corta a ponta da carne? Falou: a panela era pequenininha. Hoje as mulheres cheias de panela e cortando a ponta das carnes. Ou seja, quanta coisa a gente faz sem saber o porquê. Imagina na obra de Deus, quanto ensino a gente tem que não é bíblico e a gente está fazendo aquilo porque alguém fez. Quanta coisa, se a gente pegar a doutrina do homem então, que tem dentro das nossas igrejas, a questão dos usos e costumes, que não tem base bíblica. Não, aqui faz a barba, não pode fazer a barba, aqui as mãos usa a saia, ali usa a calça comprida, mas não tem nada a ver com a Bíblia.
aqui a gente tem que andar com cajado, não, ali toca o chofar, ali usa o quipá. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Vamos condenar os irmãos? Não. Quem quiser usar a sua saia, use. Quem quiser usar o cajado, usa, né? Quem quiser usar o quipá lá, usa. Mas isso não é doutrina bíblica, é doutrina do homem. Eu posso chegar a estipular na igreja, gente, a partir de hoje os obreiros todos de gravata, ok? Ok. É bíblico isso? Não, é do homem, é organização. Você não usa um crachá lá na sua empresa? Você critica? Não, usa o crachá lá. Agora, o que eu não posso fazer é o seguinte: eu posso colocar, gente, todos os homens de gravata, beleza. Agora, eu não posso atribuir isso ao poder de Deus. Eu não posso dizer isso que vai trazer santidade. Eu não posso dizer isso que vai trazer unção. Isso é só uma vestimenta que a gente organiza, como um grupo faz uma roupa, o outro faz outra e tal. Isso é o entendimento que a Bíblia vai trazendo para nós. Mas quantos de nós repetimos coisas que os antigos fizeram, que são doutrinas humanas, que não é doutrina bíblica? Nós temos que nos agarrar à doutrina bíblica, tá? Então vamos lá. Convívio? Peraí, comunicação. Os gregos davam a conversa de homilia, certo? De onde nos vem o termo homilética. E os romanos a chamavam de sermones, de onde veio a expressão o quê? Sermão. Assim vemos que homilia e sermones são simplesmente sinônimos que significam apenas conversa. O que é a origem da palavra homilética? É uma conversa. Na realidade é uma conversa em tom familiar. O que eu estou fazendo aqui é uma homilética, é uma conversa em tom familiar. O que é o sermão? É uma conversa, tá? Você vai ali passar aquele conhecimento. Aí vem a origem do discurso, o convívio social que produziu a palavra, a frase e a conversa, também produziu o discurso. Enquanto que a conversa é um diálogo em que o interlocutor tem uma participação direta e real, o discurso é um diálogo em que essa participação é o quê? Direta, mas imaginária. O negócio já evoluiu um pouco agora. Ou seja, no discurso, a pessoa que fala imagina que está trocando ideia e está sendo entendida pelos seus ouvintes. Podemos imaginar como o discurso surgiu no cenário da humanidade. Foi quando alguém, podemos exemplificar com um pai, um general, um rei, alguma autoridade lá, que teve que alterar a intensidade de sua voz para se comunicar com um grupo de pessoas. Por essa razão, o discurso tem duas marcas de identidade. A pessoa fala a um grupo, a uma coletividade, e por causa disso, o discursante tem que aumentar a intensidade ou a tonalidade de sua voz. Assim, a altura da voz, evidentemente, teria que se proporcional à distância entre o orador e o seu último ouvinte. Não tinha microfone, né, gente? Então tinha que se aumentar a intensidade da voz. Você vê, Jesus, ele reunia lá, ia para o barco para a intensidade da voz chegar mais longe. Hoje tem toda a técnica, toda a questão que facilita a gente falar. Por exemplo, eu posso falar nesse tom aqui, e dependendo do microfone, da aparelhagem de som, eu posso estar falando para 20 mil pessoas nesse mesmo tom de voz, ok? Professor, o senhor falando isso aí agora, eu lembrei de quando o Senhor Jesus, o pessoal comunicava no passado, né? Aí quando ele falava, ia repassando. Ia passando, é isso? Ali já é uma questão de muita gente em volta. Não. Aí os discípulos iam ouvindo à distância, que dava para ouvir, para eles replicarem. Entendeu? Aí podia chegar. Mas no ambiente onde a gente pode falar e o último ouvir, tá ok. Se tiver muita gente, vai ter que ter alguém ali para replicar, porque já não dá o acesso ao ouvido. Mas o discurso a gente vai ter que levar um pouco a voz. O microfone mantém o tom familiar.
tá bom? Porque é muito bom você ouvir, você ouvir a pessoa ministrar, a pessoa ensinar, a pessoa dar o sermão de forma agradável, né? Dependendo do tom de voz, da altura, do volume, você nem consegue entender, né? Ou dependendo das pessoas que estão à sua volta, você nem consegue entender nada, porque tem lugares onde a pessoa está pregando e está todo mundo gritando ao mesmo tempo junto. Isso não é saudável, gente, porque quando um fala, o restante tem que parar para ouvir. Não estou tirando a questão do poder de Deus que cai, que é um momento que às vezes durante a pregação pega-se fogo. Amém, glória a Deus, o Senhor opera, Deus trabalha nisso, mas não é o tempo todo, senão você não consegue entender o que está sendo dito. E aí você tem que ter discernimento espiritual para ver se o inimigo não está usando alguma coisa para atrapalhar a mensagem da palavra de Deus. Olha a sensibilidade espiritual que cada igreja tem que ter, cada irmão tem que ter. Isso quando está sendo a palavra ministrada no altar, porque muito altar já não tem mais a palavra, já entrou outras filosofias humanas que não edificam a nossa alma, tá bom? Aí vem o que agora? O estudo do discurso. Olha a questão da retórica e da oratória, tá? Retórica a gente vai ver aqui dos gregos e oratória dos romanos, tá bom? São duas coisas similares aqui. A retórica, os primeiros a se preocuparem com o estudo do ato de falar em público foram os gregos. A democracia foi inventada por eles, vocês sabiam disso? Pelos gregos. Nesse sistema político de governo, os cidadãos se reuniam para participar diretamente na discussão e nas deliberações sobre os problemas urbanos comuns. Por isso que é a democracia, que é a participação de quem? Do povo. Deus é o Deus da democracia? Não, ele é teocracia. O que é teocracia? Deus governa e nós obedecemos. Essa é a filosofia de Deus. Deus fala e a gente obedece. Deus queria estabelecer reis? Não. Ele era o Senhor que guiava o povo. Lembra Moisés? Deus guiando o povo. Moisés era apenas o quê? Boca de Deus para o povo. Moisés sai de cena e entra quem? Josué. Josué era o quê? Boca de Deus para o povo. Josué termina, começa o período de quem? Dos juízes. Aí vem os juízes, outros juízes que eram boca de Deus para o povo. Termina o juiz, quem é o último lá? O último, Samuel. Samuel, ele é pleno ali, né? Ele é completo ali, é um sacerdote, é um profeta, é um juiz. E aí Samuel começa a dizer: Senhor, o povo não quer mais me ouvir. O povo está olhando os outros povos e está pedindo um rei igual os outros têm. Aí Deus falou: eles querem ir para a guerra, eles querem que os filhos morram na guerra, então vamos dar um rei para eles. Vê aí. Aí tinha um mais bonitão, altão, Saul, e Deus ainda foi tão misericordioso que disse assim: se Saul andar na minha presença, eu vou honrar ele. Saul começa bem, até pula no meio dos profetas, aquela coisa toda, mas daqui a pouco começa a se corromper. E aí Deus escolhe o rei segundo o coração dele, que é Davi, porque Deus queria continuar falando e dirigindo o povo. Aí vem os reis, vem Davi, 40 anos, Saul reinou 40, Davi reina 40, vem Salomão, reina 40, Salomão teve um reinado maravilhoso de paz, mas se corrompeu. Aí Deus falou: eu vou te poupar por causa de Davi, mas no teu descendente eu vou dividir tudo. Aí das 12 tribos, Deus deixa só 2 com quem? Com o filho de Salomão, que é o Roboão. E com um dos oficiais de Salomão, ele deixa as outras 10 tribos, que é o Jeroboão. Aí fica reino do norte e reino do sul. Aí começou: rei obedecia, o povo vencia.
o rei desobedecia, o povo se dava mal. E assim ficou aquela bagunça toda. Deus não queria que o povo tivesse alguém dando direção sem o comando dele. Por isso que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós deveríamos ter homens que ouvissem a voz de Deus, e a gente não tem. Essa é a realidade. Não temos no meio político, não temos no meio dos presidentes, no meio dos governadores, dos prefeitos, homens que dizem aqui: eu estou ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus para essa nação. Então, a nação, como as outras, algumas já tiveram direções de Deus, nós não temos, nem esse que está aí, nem o anterior é direção de Deus. Não podemos dizer que alguém que muita gente puxava para o lado de um, puxava para o lado do outro, mas servo de Deus. Esse que está é servo de Deus? O anterior é servo de Deus? Não, não podemos dizer que o anterior é servo de Deus. Inclusive, a dor que nós estamos passando é por conta da idolatria ao homem. Esse que está aí, Deus permitiu Nabucodonosor, Senaqueribe entrar, né, servo de Satanás mesmo, para o povo de repente acordar e falar: peraí, nós não dependemos de homem, nós dependemos de Deus. Porque o anterior ficou uma idolatria aí que eu não concordei e não concordo, tá? Porque o homem tem que sujeitar a Deus, não a Deus se sujeitar a homem nenhum, nem aqui, nem na América, nem em lugar nenhum, tá bom? E eu não sou nem de um lado nem do outro, eu sou da palavra. O que a palavra diz? Eu vou pela palavra de Deus, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade aí para escolher o lado. Tem um lado que crente não é, de forma nenhuma, né? O menos pior estaria do outro lado aí, não desse, mas do outro. É o menos pior. Mas mesmo assim, só a misericórdia de Deus para a nossa nação. Porque Deus quer o quê? Deus quer comandar, Deus quer guiar. Por isso que Ele levantou os seus profetas, levantou os reis na visão dele, levantou os juízes, levantou Abraão, levantou Moisés, porque Ele quer guiar o povo. Amém? Então, dentro dessa retórica, nós encontramos lá, assim, saber falar em público e convencer os ouvintes passou a ser uma necessidade de ascensão social, e assim os gregos passaram a se preocupar com o estudo da arte e das técnicas de discursar. Então surgiu o que? A retórica, e nós encontramos dos homens mais famosos da Grécia Antiga, no estudo do discurso, podemos citar Córax, que é muito pouco falado, que é o que vai iniciar lá essa questão da retórica, Sócrates, que já era conhecido, Platão, Demóstenes, ou seja, os filósofos da época. A retórica grega estava dividida em política, forense, epidídica, ou seja, demonstrativa. Nada havia entre eles semelhante à retórica sacra. O que eu quero dizer com isso? Esses homens nada tinham a ver com a palavra de Deus, tá? Aí eu quero estudar Sócrates, Platão, Aristóteles. Pode estudar a nível de conhecimento secular, mas isso não agrega nada à pregação do Evangelho. Nada, absolutamente nada. Aí eu quero estudar os filósofos, eu quero estudar os homens que trouxeram linhas, filosofias da nossa era. Pode estudar, mas não traga isso para o altar, porque a Bíblia não precisa de ajuda. Tá bom? Tá claro? A Bíblia não precisa de ajuda. Se a palavra não resolve, então nada mais pode resolver. Tá bom? Se a palavra não resolve, nada mais pode resolver. E isso aí dá um pano para manga hoje que não tem tamanho. Mas a gente vai falar muito disso ainda. A oratória, aí a retórica vem de quem? Gregos. E a oratória? Dos romanos. Os romanos, que sofreram grande influência cultural dos gregos, não podiam deixar de se empolgar com a retórica, que logo observaram com o nome de
oratória. Então você percebe que é a mesma coisa, retórica e oratória, tá? Só que uma é de grego, outra é dos romanos. Diores, que é boca. Cícero e Quintiliano foram os maiores oradores romanos. Os romanos também nunca usaram oratória para fins religiosos, tá? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí vem a eloquência. A palavra eloquência vem do latim eloquentia, e significa o ato ou o efeito de falar bem. Na oratória romana, era a parte que tratava da propriedade, disposição e elegância das palavras. Na verdade, a eloquência é mais do que apenas falar bem, com palavras certas, bem colocadas e elegantes. A eloquência é a capacidade de atrair a atenção dos ouvintes, convencendo-os pelo uso da linguagem. Você vê que cada pessoa falando para o mesmo público, a atenção muda. Olha só que coisa interessante. Se tiver um grupo de 100 pessoas, se tiver alguém falando, você muda o interlocutor, muda o comportamento, muda a percepção. Tem gente que quando fala, todo mundo para tudo, em qualquer lugar, para ouvir. E tem gente que quando fala, o pessoal, como é que pode? Para falar do mesmo assunto, uns têm um desenvolvimento da chamada eloquência, que é essa capacidade de usar as palavras. E tem até cursos chamados cursos de oratória, cursos da fala, da forma de você falar. Por exemplo, não é fácil você vir à frente e falar. Parece fácil, não é verdade? Eu achei que eu não queria falar em público, eu achei, porque até os meus 21 anos eu não conseguia ficar à frente para falar com ninguém. Eu travava, eu não conseguia. Na época do quartel, que eu fui oficial temporário lá, passei um tempo lá no exército, nós tínhamos que apresentar para os comandantes lá os trabalhos. E eu ficava, na minha época era aquele projetor, lembra daquele projetor do slide? E ele chegava, e o aspirante aí, eram 12 colegas falando, tudo desenvolvido, os garotos, ficava, poxa, eu não consigo ser assim. E ele falava, e o aspirante? Eu falava, não, coronel, eu tenho que ficar aqui no... Aí corria, ficava só no slide ali passando com a vergonha, porque era ficar de frente e pronto. Ficava vermelho igual um tomate, mas uma vergonha, não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Tinha uma dificuldade muito grande com isso. Graças ao bom Deus, hoje eu consigo chegar, falar, olhar, né, interagir com o pessoal que está me ouvindo, o que parece que é fácil, mas não é fácil. Tem gente que vem à frente, ele pega um ponto fixo e fica ali. Daqui a pouco o pessoal está olhando para trás. E a pessoa bota o ponto fixo, né? Então isso tudo você vai aprendendo, vai fazer parte da homilética. Tem gente que mira em um e fica ali, ó. Ele está andando e está ali, ó, só olhando para o Ari. Daqui a pouco o Ari fica constrangido, que eu não consigo olhar para ele, eu só estou olhando para ele. E vai para um lado para o outro. Eu vou dizer assim, está falando para mim. Está falando para mim, né? E se for um homem olhando para uma mulher, a mulher pode ficar constrangida, ou o pessoal, ele só está olhando para ela, pronto. Aí, e às vezes não tem nada a ver, é apenas alguém que não tem essa desenvoltura, essa habilidade de, né? Tem gente que trava, fica, prega, ministra parado, sem se mexer do lugar. Você vê que a pregação, olha as mãos aqui, ó. Tudo isso tem a ver com a sua prédica. Até a forma da mão de falar também vai dizer. Se eu fico pregando assim, ó, falando para vocês e tal, parece que eu estou num sentido autoritário. E tem gente que o tempo todo está falando e está apontando assim. Quem passa diz, está dando uma chamada no pessoal, está brigando com todo mundo, mas é a pessoa que só consegue falar assim. Aí você vai aprender, vai estudar, que é bom você falar com as mãos assim, ó. Olha só, você aprender a, quando você comunicar, você botar as mãos assim falando. Transparência, limpeza. Mas quem estuda e vê que a pessoa está apenas repetindo uma técnica, vai perceber que a pessoa apenas está como um artista, né? Como
um robozinho. E não é isso. Você tem que desenvolver realmente a capacidade de falar em público. Isso aí pode para todo mundo, tá? Só que você pode ler todos os livros sobre oratória. Se você não for para a prática, é igual receita de bolo. Pode ler todas as receitas. Como é que faz isso? É 5 xícaras, deixa descansar, usa isso aqui, usa esse fermento. Você já fez? Não, eu sei que está escrito. Porque quando você vai para a prática, que aí você vai ver a sua mão, a pegada, o jeito, a forma, a habilidade para desenvolver. Exatamente. Aí você vê que são diferentes, você tem o que eu fiz de errado e vai ajustando ali. Isso na pregação, na homilia, na homilética, também vai te dar essa capacidade. Qual é o segredo? Esteja sempre pronto a ser ensinado. Você quer ver o que bloqueia muita gente? É a pessoa achar que não precisa de correção. É a pessoa achar que não precisa de aprender mais. Entendeu? Você vai ministrar, é bom você ter alguém que fica anotando os teus erros. E você ter essa maturidade, essa humildade da pessoa te mostrar depois. Ô fulano, anota aí para mim. Pega um amigo, anota aí. Daqui a pouco, ó, tu falou 50 né? Né? Tinha um irmão que ele ia falando, daqui a pouco as palavras sumiam. Aí ele usava louvado seja Deus. Aí voltava o restante das palavras. Só que no final da mensagem tinha 300 louvados seja Deus. Até com coisa errada entrava o louvado seja Deus, entendeu? Aí aconteceu lá um acidente, uma tragédia, louvado seja Deus. E o carro atropelou todo mundo, louvado seja Deus. Já virou o que? Um vício. Uma coisa que me ajudou muito, eu falava com alguém esses dias, que me ajudou muito na pregação, foi o meu trabalho secular de dar aula. Ajuda muito, porque eu não posso dizer amém, eu não posso dizer varão, eu não posso dizer as linguagens do dia a dia, às vezes, do cristão, porque eu estou numa sala de aula e eu não posso perder a compostura, né? Amém, irmão? O jeito que cada um vai tendo no meio evangélico, no meio cristão. Isso me ajudou muito a polir a forma da minha fala. Isso ajuda também. Porque se eu fosse só dentro de igreja, não tivesse uma necessidade de falar lá fora, de expor, que tem gente que fala na igreja, mas o seu trabalho não é de se expor. Então fica muito uma linguagem bem evangélica no meio cristão. E aí de repente você pode soltar isso lá fora, né? Você pode estar no restaurante e falar, ô varão, né? E essa linguagem fora do meio evangélico pode dar uma conotação ruim para você. Olha o que ele falou. Chamou o homem de varão. Pronto, já entrou, porque no nosso entendimento a gente sabe que varão, varou e tal, isso flui, mas lá fora pode dar outra conotação e você ficar queimado. Isso aí pode passar, imagina uma irmã falando isso, aí fica mais feio. Então cuidado com vício de linguagem, falas que são comuns no nosso meio, que não devem às vezes ir lá para fora, tá? Até placas de igreja, de faixa, você vai colocar encontro dos vasos, o ímpio passa e vai dizer, que é isso? Vaso? É de planta? Ou é vaso de banheiro? Eles não entendem isso, porque é uma linguagem interna, não vai ficar legal. Dia tal, encontro das tochas. Ih, rapaz, a Olimpíada é o quê? Vai passar ali e tal. Porque a gente tem que ter esse entendimento dos de fora, para que não seja um motivo até de escândalo, né? Encontro dos vasos, não entendi nada, mas é uma linguagem de dentro. Exatamente, ó. A homilética, o cristianismo foi, na verdade, a primeira religião. Olha que coisa bacana. O cristianismo foi, na verdade, a primeira religião universal que o mundo conheceu. O que significa isso? Você sabia que nós somos os pregadores para fora? Porque as outras religiões não pregam para fora. Vocês entenderam ou não? Vou explicar. Por outro lado, as religiões pagãs eram exclusivistas.
voltada somente para as nações ou tribos a que pertenciam. Por isso não havia espaço para pregação. Nós que pregamos. Os próprios gregos que inventaram a retórica e os romanos que aprimoraram com a oratória nunca utilizavam o discurso verbal na religião. Mesmo entre os hebreus, que deviam ser as testemunhas do Senhor Deus de Israel, não havia preocupação com a pregação da lei. Essa tarefa era desenvolvida informalmente pelos pais em suas casas. A mensagem efetivamente era transmitida em forma de homilia, embora bem mais tarde a seita dos fariseus passou a fazer um trabalho proselitista. O que é isso? Pregar por de fora, mas não estudavam o aprimoramento do discurso. Ou seja, o cristianismo é quem começou próprio Jesus falou, vão lá, preguem. Você vê a resistência que teve dos judeus quando Jesus veio com a ideia de pregar para os gentios? Viu o problema que teve? Os próprios fariseus ficaram, que isso? Ele prega, ele fala para os outros. Os discípulos criaram resistência, e Jesus está falando com a samaritana, e Jesus está falando com o gentio. Mestre, o que é isso, mestre? E aí Jesus teve que trabalhar eles, porque esses ensinos, não só do judaísmo, como das outras religiões, era apenas o que? Restrito ao seu povo, não como forma de pregação, mas o próprio pai sentava e contava as histórias ali para eles. O cristianismo vem com essa visão de pregar para fora, de alcançar outros povos, de levar o reino. Aí despertou as religiões depois a começarem a bater na porta dos outros, começar a querer ganhar os outros, porque começou com os cristãos esse avanço, que aí vem a pregação que não tinha, a pregação que aí se estendeu às outras religiões também, tá? No início do cristianismo, seguindo o exemplo da sinagoga, os cristãos se limitavam a ler, olha só, ler as escrituras no culto e exortar o povo segundo as lições que podiam tirar do texto. Os sermões de Pedro, de Estevão e de Paulo, registrados em Atos dos Apóstolos, são de caráter o quê? Narrativo. Eles não pregavam, eles apenas contavam os fatos. Deixa eu só tirar aqui. Contavam os fatos, narravam os fatos, tá? A partir da reforma protestante, a homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens, procurando aprimorá-la com as técnicas da retórica grega e da oratória romana. Na Idade Média, quando a Igreja Católica Romana dominava quase todo o mundo de então, a homilética era quase a única forma de oratória conhecida. Nesse tempo, ela era a arte de pregar sermões no templo. Muito bem. A partir da Reforma Protestante, o que é a Reforma Protestante, gente? A Reforma Protestante vem de quem? Lutero. Lutero era o quê? Um monge católico. Ele não tinha intenção de brigar com a Igreja Católica. Lutero não tinha essa intenção. Lutero ele pegou e escreveu 95 teses que ia contra a Igreja Católica. O que ele fez? Ele cuidava de vamos botar numa paróquia, uma igreja. Ele escreveu essas 95 teses e botou na porta da igreja dizendo que ele iria para aquela igreja explicar essas 95 teses. O que aconteceu? Na época estava surgindo o que? O Gutenberg desenvolveu a imprensa, a impressão de folhas. Ele pega essa 95 teses, o pessoal lá, que já estava por conta da Igreja Católica, e não era nem o Martinho Lutero, ele pega essa folha e começa a rodar, e aquilo começa a ir para todo lugar, e chega onde? Nos grandões da igreja. A igreja fica sabendo,
chama Lutero para se explicar. Ninguém quis ir com ele. Lutero vai sozinho. Lutero chega lá, 100 e poucas pessoas, autoridades, advogado que era pago para ser o discursor, e disseram: o que é isso aqui? Você vai ter que se explicar isso aqui, você vai ter que rasgar tudo isso e tal. Aí ele pediu, ele falou: eu posso ter um tempo para me preparar? E aí ele se preparou em 3 dias. E ele chegou e disse assim: se vocês me provarem na Bíblia que eu estou errado, eu rasgo tudo que eu escrevi. E aí, meu querido, não teve como. O Espírito Santo estava sobre o homem com a capacidade, botou o advogado no bolso, botou os homens todos, os papas, aqueles homens todos, e disseram: só tem uma forma, você está excomungado, expulso da igreja católica. E na saída, no meio do caminho, tinham armado para matar ele já, porque eles eram assim, né? E aí no meio do caminho apareceu um amigo de Lutero, que era um príncipe, e fez um sequestro relâmpago dele. No meio do caminho, sequestrou ele e levou para o seu palácio lá, e deixou ele lá, onde ele vai conhecer a esposa e vai ter um monte de filho. Aí de padre ele deixou para lá batido e falou: tá, é bom esse negócio de ser pai, né? Ser pai, cuidar de filho. E ali não houve reforma de igreja católica, não. Martinho Lutero, ele foi um homem que há 100 anos antes teve um que botou a cara e morreu na hora. John Hus, se eu não me engano, chamado Ganso. Ele foi querer ir contra a igreja católica, queimaram ele vivo, acabaram com ele. 100 anos depois veio Martinho Lutero e pronto, fez essa presença. Olhando pela história, nós encontramos Jesus, que é o fundador do cristianismo, Paulo, que foi o maior missionário de todos os tempos, e na sequência vem Martinho Lutero como um homem que arrumou muito. Ele não inventou roda nenhuma, mas ele ajustou muita coisa aí para a gente ter um entendimento hoje, através da reforma protestante, que nós somos o que? Cristãos protestantes. Ele ajustou muita coisa, né? Vem a questão do púlpito para dentro das igrejas e outras coisas mais, tá bom? Inclusive muita coisa da lei hoje, do direito que a gente tem a ver com o que ele fez. Vamos lá. A reforma protestante, a partir da reforma protestante, quando a Bíblia passou a ser o centro da pregação, olha aí, a Bíblia passou a ser o centro da pregação. O que acontece? Cristo vem e funda a igreja, né? Aí no meio do caminho vai surgir o que? O desvio, que é a igreja católica. E aí Martinho Lutero vem para trazer novamente a Bíblia como centro. Por exemplo, para nós, o que vale para nós? Qual é a nossa regra de fé e prática? É a Bíblia. E para o católico? 3 coisas. A Bíblia é uma delas. A Bíblia, os escritos papais, entendeu? Aquela tradição que ele tem lá nos escritos papais, porque o que o Papa fala é Deus falando, isso está errado. Está errado. Tem um livro lá amarelo que eles têm também, que é agora esqueci o nome lá, do ecumenismo não, do ensino deles lá. Ou seja, eles têm pelo menos três pilares, e a Bíblia é um deles. Ou seja, a Bíblia para eles precisa de apoio, isso além dos apócrifos que na Bíblia deles tem, né? Se você pegar os adventistas, que a gente tem uma certa resistência, qual é o problema dos adventistas? Eles colocaram o Ellen White com o pé da Bíblia, com o peso da Bíblia. Eles colocam a palavra da Ellen White como uma profecia de Deus, e aí eles começam a ter problema. São excelentes pessoas, né? Eles estão bem próximos dos evangélicos, mas tem ainda essa dificuldadezinha aí, né? Que isso causa um problema chamado heresia, desvio teológico. Que ela pode ter sido usada por Deus, a gente concorda. Agora, dizer que a palavra dela tem peso de Bíblia, opa, aí você complicou. Aí a gente vai ter que chamar o adventista de quê? De seita. E aí muita coisa mudou no decorrer dos assuntos, porque os evangélicos,
Aí muitos deles já... Tem muita gente que nem sabe quem é o Ellen White que está lá, que eles não falam mais. Mas tem algumas confissões aí, debaixo dos negócios aí, que dá pano para manga. Tá? E as outras seitas, que aí o Testemunho de Jeová já é seita, os Mormons é seita. Você abre hoje o YouTube e tem lá alguém falando dos Mormons. Olha, eu vim aqui te dar o livro de Jesus Cristo e tal. Você, meu Deus, olha eles ali na propaganda para enganar esses meninos bonitinhos, arrumadinhos que passam, né? Que eles têm que cumprir 3 anos ali de serviço, né? E eles vão para os outros países ministrar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, que não reconhece Jesus como o Senhor, é seita. E por aí afora. Vamos lá. A origem, fechou aqui, cadê? Para se transformar em mensagens verdadeiras evangélicas, a homilética passou a ser o estudo da arte e das técnicas de melhor expor as ideias que o Espírito Santo concedia aos pregadores do Evangelho. Tá? Então, a homilética é a arte de pregar a palavra. Lutero e os demais reformadores, por valorizarem muito a pregação da palavra de Deus, levaram para dentro dos templos o quê? O púlpito, sabe aquele púlpitozinho ali para a pessoa apoiar e pregar? Tá? Em virtude dessa valorização de atividade de anunciar a palavra de Deus, passou-se a valorizar também o modo de anunciá-la. Logo, esforçaram-se para estudar a retórica e a eloquência grega e a oratória romana, aplicando as suas técnicas à prática da pregação do Evangelho. Daí surge a homilética que a gente tem hoje. A origem da palavra, como já vimos anteriormente, o vocábulo em foco deriva do verbo grego homiléu, que aparece em Lucas 24, 14 e 15, e Atos 20, 11 e Atos 24, 26, como significado de conversar ou falar. Tá? Então, homiléu é conversar, é falar. Em 1 Coríntios 15, 33, a expressão conversações é uma tradução do termo grego homilias. Desse modo, a palavra homilética origina-se de homilia, que significa conversação entre amigos ou companheiros. Portanto, a pregação da mensagem devia ser feita, isso aqui é interessante, hein? A pregação da mensagem devia ser feita sempre em tom de conversação familiar e jamais com uma torrente de palavras desconexas, estridentes e inteligíveis. Quem está entendendo? Eu sei que tem vários tipos de pregadores, mas se quisermos agir corretamente, a pregação deveria, igual eu estou falando aqui com vocês, porque o falar mais alto não vai fazer o Espírito Santo trabalhar mais. Só que às vezes, por falta do Espírito Santo, eu posso querer forçar uma barra, até mesmo na oração. Nós inventamos esse negócio, né? Em nome de Deus. Você consegue ver os discípulos assim? Jesus expulsando o demônio assim? Quando não tem 5 segurando o demônio para não cair. E tem até técnica, ó, você bota a mão assim, vai empurrando assim. Gente, a falta do Espírito Santo vai fazer a gente inventar moda. Entendeu? Sai, pai, não vou sair, não vou sair. Ainda tem isso, né? Eu lembro de um pregador. A gente passa sufoco. Eu lembro de, o que acontece? A gente aprende aqui em escola de oração. Quem já teve essa aula aprendeu isso. Escola de oração. Quando vai expulsar um demônio, meu irmão, é um falando e os outros concordando. Porque o que aconteceu? Um chegou e falou: eu te amarro em nome de Jesus. E o outro gritando: sai agora, sai. Ao diabo, sem expressão, decidir. Eu fico amarrado ou eu saio? Parece brincadeira. Olha a situação. Um dizendo: eu te amarro, e o outro: sai agora. O diabo: peraí,
Vocês podem entrar num acordo? É para ficar amarrado ou é para sair? Gente, envergonhou mesmo. Porque se um está dizendo, em nome de Jesus, está todo mundo, sim, meu Deus, em nome de Jesus. Oração de concordância. Ou então ficar todo mundo ali orando. Por quê? Tem que ter alguém ali que está na direção. É igual, por exemplo, eu digo, gente, vamos fazer uma oração aqui e tal. E daqui a pouco ninguém sabe quem está dirigindo a oração, quem está. Então tudo isso tem que ter o cuidado. Não estou diminuindo o poder de Deus, nada disso. É uma questão de inteligência. Deus é inteligente. Deus, Ele quer que usemos o que? O nosso entendimento. Lógico, se não dá para o som chegar lá atrás, você vai impor um pouco mais a voz. Você vai botar um pouco mais de volume, né? Você vai... E lógico que cada um tem uma voz mais aveludada, uma voz mais taquara rachada, e isso aí varia, tá? Não estou diminuindo a voz de ninguém, não. Tem um que tem uma voz mais fina, o Anderson Silva, né? Você tem lá aquele lutador, tem a voz fininha e tal. Tem homem que tem uma voz grossa. A questão é, independente da voz, você vê hoje as mulheres acham que pregar de voz grossa é autoridade. Aí as mulheres já estão igual o cara do ovo. Uma dúzia do ovo, 5 reais, 10 reais, 12 reais. Irmãs que estão pregando assim. Quando que a voz doce da mulher, da irmã, o Espírito Santo vai trabalhar. Então, aí onde eu digo, a falta do nosso secreto, porque deveríamos, por exemplo, eu deveria pregar igual eu estou falando com vocês, e os demônios não suportar a unção que está no ambiente. Mas às vezes eu não tenho secreto, eu tenho que chegar fazendo um barulho, meu irmão. Vou começar a fazer barulho aqui, começar a fazer barulho, e não é isso, não é isso. A pregação homilética num tom familiar. A pregação. Aí você leva isso também para a oração. Você pode orar com autoridade e orar num tom agradável. E o demônio vai ter que sair do mesmo jeito. Porque a autoridade não está no volume. A autoridade está naquilo que o Senhor liberou sobre nós. Eis que vos dei poder e autoridade. Eu não consigo ver os discípulos lá fazendo aquela farofa toda que às vezes a gente, pelo despreparo, pela repetição dos outros, você vê, a gente repete muito o que os outros vão fazendo. Você tem que ver o que você está repetindo. Faz sentido bíblico isso? Tem a ver com a palavra de Deus? Sempre vai como os pentes de Bereia. Deixa eu ver se isso aqui tem um calçamento bíblico. Amém? E os discípulos pregavam com ousadia, lembra lá? Isso não quer dizer falar alto. Lembra que eles diziam, como é que eles podem falar com essa autoridade? E não é questão de falar alto. Eles viram autoridade na fala daqueles homens lá, Pedro, iletrado, e falando com ousadia a palavra de Deus. Tá bom? Onde é que é aqui agora? Oi? Para os gregos, obrigado. Significa um diálogo familiar, informal. Por sua vez, os romanos a denominavam de sermo, de onde se origina o vocábulo sermão. Assim sendo, depreendemos que as primitivas pregações da mensagem do Evangelho eram feitas em tom de conversação familiar, conforme se registra em Atos 20:11. O pregador conversava com seus ouvintes ao pregar, fazia uma exposição das Escrituras de modo lógico, claro e convincente, não agredia com gritos estridentes e irritantes os ouvidos dos ouvintes. O Novo Testamento registra inúmeros exemplos de sermões onde os apóstolos Pedro e Paulo expuseram as Escrituras com sabedoria, lógica e poder sobre a égide do Espírito Santo e foram compreendidos por todos, de modo que sempre houve salvação de almas, mesmo entre os pagãos que jamais tinham ouvido a respeito de Jesus Cristo e da salvação. Agora vamos ver alguns problemas aqui da homilética. O que atrapalha? Para a gente finalizar aqui a nossa... Estourou aqui o horário já. 9:06. Tá, vou só ler esses 7 pontos aqui, ó. Tá. Problema da homilética. O que atrapalha? Falta de preparo do pregador, tá? Então você que prega tem que se preparar. O que acontece? A falta de... Se eu ouvir a mensagem, eu já identifico se a pessoa tem preparo ou não. Que hoje as pessoas estão contando história.
Hoje as pessoas estão falando da vida dela. Hoje as pessoas chegam para atacar o outro pregador, o outro pastor, o outro igreja, o outro ministério. E palavra que é bom, nada. Então está se perdendo isso. Então nós temos que voltar para onde? Para a Escritura, palavra de Deus. Vai para a palavra que é suficiente. Então está se perdendo nisso. As pessoas vão para falar de política, as pessoas vão para falar de psicologia, as pessoas vão para falar de conversa fiada, as pessoas vêm para falar como é que foi a semana, as pessoas vêm para falar dos seus problemas particulares, ou ficar dando indiretas. Não, porque tem gente hoje que está não sei de quê, só conversa fiada. E Bíblia que é bom nada. Por quê? Para pregar na palavra tem que ter preparo. E para ter preparo, meu irmão, você vai ter que gastar tempo. Não tem como você abrir a boca para trazer uma palavra bíblica se você não gastar tempo com isso. A maioria não tem tempo, e a maioria não quer tempo, a maioria não se esforça, a maioria não quer fazer um curso teológico, não quer se aprimorar. E aí quando abre a boca começa aquela historinha, né? Eu não tenho nada mesmo e tal, eu não preparei. Aí meu irmão, era para sentar. Você nem preparou, já senta, nem conversa. Eu fui pego de surpresa. Então tá bom, meu irmão, volta que você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Como é que o crente vai ser pego de surpresa? Eu não me preparei não. Então tá bom, volte, sente. Porque ninguém quer ouvir alguém despreparado, alguém que não estuda, alguém que não se aproxima da palavra. Eu prego praticamente todo dia. Eu não posso ler a Bíblia só para pregar, eu tenho que ler a Bíblia para me alimentar, senão eu só vou ir ao estudo porque eu tenho que pregar. Isso dá um problema sério para mim. Eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com a palavra. Aí depois vai saindo as mensagens, que é uma outra coisa. Todo pregador tem que ter vida devocional, de tempo de qualidade, de oração, de busca, de se consagrar ao Senhor, tá? Consagrar ao Senhor não é uma consagração que se vai hoje, tá? Hoje acabou as consagrações. Hoje as consagrações são culto de oportunidade, é outra história. Consagração que eu digo é você parar e se entregar ao Senhor, e se consagrar ao Senhor. Talvez você ache uma ou outra aí de a cada 1000 igrejas, talvez tenha ainda uma consagração, onde as pessoas vão para se consagrar, e não para ficar escutando conversa fiada que cada um vai lá à frente e dá o seu tom, fala a sua história, conta o seu problema, e palavra que é bom nada. Consagração é lugar de se consagrar. É como eu digo, as nossas igrejas deveria ser o seguinte: você chegou, vai dobrar o seu joelho e vai buscar o Senhor antes do culto começar. Mas se acabou isso. Hoje, antes do culto começar, as pessoas sentam e ficam esperando. É o que? Um jogo de futebol? É um filme do cinema? Já tem até pipoca para você sentar e comer dentro da igreja. É ou não é? Tem igreja que o carroceiro está ali, né? E o pastor libera, irmão, pode comer aqui dentro, tá tudo certo. Você chega lá, fica igual ao cinema, né? E bolou tudo, acabou. Então vamos vigiar com isso aí. Falta de unidade corporal na prédica, tá? É a pregação sem pé sem cabeça. Falta de vivência real do pregador na fé cristã, é um pregador que não tem vivência nenhuma. Falta de aplicação prática às necessidades existentes da igreja, o pastor tem que conhecer a igreja. Falta de equilíbrio na seleção dos textos bíblicos, falta de prioridade, e aí por aí afora, tá? E a gente vai ter aí um período todinho para falar de homilética. Prepare aí porque tem muito assunto, tá bom? E o pessoal que está em casa, fazer o resumo para constar como a sua presença, e a gente vai para a aula 2 agora.